Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sanker e hoje estaremos considerando a noção de modelagem a partir dos princípios de análise do comportamento. Eu já peço para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para novas notificações. Hoje estaremos considerando como nós adquirimos novos comportamentos. Nós já vimos como as consequências afetam o comportamento. Que certas consequências elas fazem com que certos comportamentos eles sejam selecionados, eles tendam a se repetir, enquanto outros comportamentos não vão tender a se repetir. Então nós vimos como comportamentos que já existem, eles são selecionados. Então, por exemplo, já existe o comportamento de salivar, que a gente viu do cachorro. Esse é um comportamento que pode ser relacionado com outro comportamento respondente. E aí nós aprendemos sobre o condicionamento respondente. Depois nós vimos o condicionamento operante. Nós vimos como certos comportamentos, como por exemplo ligar para uma pessoa que você está gostando, eles podem ser reforçados de maneira a se repetirem mais vezes. Mas aí a gente pode se questionar como que surgem novos comportamentos. Como que aparecem comportamentos que antes a gente não possuía ou que antes a gente não sabia como exercê-los. Por exemplo, nós já nascemos com uma certa preparação biológica para ter a capacidade de falar. Mas nós não nascemos falando já sabendo falar. Então a gente não sabe falar desde o momento que a gente nasceu. A gente tem a capacidade, a gente tem a estrutura vocal, mas a gente precisa primeiro aprender a falar. Outra coisa, a gente também precisa aprender a andar, a caminhar. Então a gente aprende primeiro a engatinhar, depois a andar. Então novos comportamentos eles surgem ao longo de nossa história de vida. E esse conjunto de comportamento que a gente conhece, que a gente sabe fazer, a gente chama de repertório comportamental. Então, o repertório comportamental de organismo é um conjunto de comportamentos que esse organismo possui e que ele tem que ele aprendeu na sua história de vida. E os comportamentos que a gente aprende na história de vida da nossa existência, eles não são aprendidos de uma vez. Não é assim, eu numa sexta-feira eu fui dormir e eu não sabia falar. O bebê não sabia falar. Quando chegou no sábado de manhã, o bebê já estava falando. Isso não acontece, não é de uma hora para outra. E também não é assim, eu num dia não sei andar, no outro dia o bebê já sai andando, já sabe andar. Então, os comportamentos eles precisam de um processo para eles serem aprendidos. Os novos comportamentos eles não surgem de uma vez, eles não surgem do nada. Os comportamentos novos que aprendemos, eles surgem a partir de comportamentos que já existem em nosso repertório comportamental. Então é preciso que a gente parta daquilo que a gente já sabe para a gente aprender um novo comportamento. Por exemplo, um bebê, quando ele nasce, ele é capaz de emitir vários fonemas, vários sons. Ele fala gugu, dadá, b, e. E esses fonemas que o bebê pronuncia, eles são fonemas aleatórios, mas ele pode pronunciar vários fonemas que existem em todas as línguas do mundo. Como que o bebê vai aprendendo a falar? Vamos imaginar que a mãe está ali com o seu bebê e o bebê, na presença da mãe, ele diz várias coisas, ele fala vários fonemas aleatórios, ele fala gugu, dadá, b, e. E os minutos vão se passando e vai acontecer um momento em que o bebê vai emitir o som de má. Quando isso ocorre, quando o bebê fala má, a mãe, muito feliz, percebendo assim, olha, ele falou má, ele está falando quase mamãe. E quando isso ocorre, a mãe fica feliz, ela dá carinho ao bebê, ela abraça o bebê, ela fala, nossa, que lindo, ele falou má. E o que aconteceu? Aconteceu aquilo que a gente chama de reforço. O comportamento de falar má foi reforçado pela mãe. Isso significa, como a gente já viu no conceito de reforço, que esse comportamento ele vai tender a se repetir. O bebê, ao emitir o comportamento de dizer má, ele teve uma consequência reforçadora, que foi o fato de receber atenção e carinho da mãe. Essa consequência reforçadora, ela aumentará a probabilidade de que o bebê volte a dizer má, quando sua mãe estiver próxima dele. No entanto, com o tempo, depois de algum tempo, provavelmente a mãe ela irá parar de dar tanta atenção e carinho quando o bebê simplesmente pronuncia má. E aí a gente viu que vai acontecer? Vai acontecer um processo, vai se iniciar um processo de extinção. Mas quando se inicia um processo de extinção, o que a gente viu que acontece? Há um aumento, um pico, do bebê tentar falar má, e também há um aumento da variabilidade. O bebê vai ver que má não funciona, ele vai tentar pronunciar de outras formas. Então ele vai falar mab, mag, mac.
Até que uma hora ele vai falar mamá. E aí quando ele falar mamá, a mãe vai voltar ali a reforçar esse comportamento, tornando a probabilidade de o bebê voltar a repetir a expressão mamá, né, mais alta. E aí, com o tempo, vai indo, acontecendo até que o bebê vai falar mamãe. Então é um processo gradual. A mãe, aos poucos, vai reforçando comportamentos diferentes até que o bebê fala mamãe. Então, esse processo gradual em que se aprende um novo comportamento, a gente chama de modelagem. A modelagem, ela é um procedimento de reforçamento diferencial de aproximações sucessivas de um comportamento. Então, vamos entender o que quer dizer reforçamento diferencial e aproximações sucessivas para que a gente possa entender o que vem a ser a modelagem. Então, a modelagem envolve reforçamento diferencial e aproximação sucessiva. Reforçamento diferencial significa que ao reforçar algumas respostas que obedecem a algum critério e não reforçar outras, né? Diferencial é isso, o reforço ele acontece em relação a alguns comportamentos e não a outros. Né? O bebê fala várias palavras aleatórias, mas a mãe só reforça o ma, né? Ou mamá, ou depois o mamãe. Então, esse comportamento de falar mamá, mamãe é reforçado, e outros comportamentos, como falar gugu, dadá, que, dá, fonemas aleatórios, eles não são reforçados. Então, o reforçamento ele é diferencial. E também o reforçamento ele envolve uma aproximação sucessiva. Como a gente viu, primeiro o bebê fala má, depois ele vai falar mamá, depois ele vai falar mamãe. A gente pode pensar isso, por exemplo, no negócio de ensinar o rato a apertar a barra para conseguir alimento, né? Quando a gente tem, por exemplo, a questão... Por exemplo, quando se ensina o rato a apertar uma barra, isso é feito de maneira sucessiva. Primeiro a gente reforça o fato do rato olhar em direção à barra, depois caminhar em direção à barra, até reforçar ele apertar a barra. Então o reforço acontece de maneira sucessiva, a modelagem é desse jeito. Ela é realizada de forma sucessiva, de forma gradual, até que, no final, um novo comportamento seja aprendido. No caso do bebê, o comportamento final a ser aprendido vai ser ele falar mamãe. E no caso do rato, né, o comportamento final aprendido vai ser ele apertar a barra. Esse é o conceito de modelagem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre aprendizagem pelas consequências e vai considerar o controle aversivo. Até mais!